Vamos agora conduzir uma análise de dados do recenseamento eleitoral realizado em São Tomé e Príncipe no ano de 2021. Bem-vindo a Pantufo Dados. Nós aqui vamos ver o potencial que a Biblioteca Panda tem para oferecer. Como é que podemos utilizar ela para fazer diversos tipos de análises, como é que ela apresenta-se em relação à sua dinâmica. Nós aqui nós temos as nossas bibliotecas que vamos importar, que são essas que a princípio precisaremos para fazer essas análises todas. Então, executamos essa célula, executamos aqui. Mas antes de tudo, devo também salientar que em 2021, Santo Tomé realizou-se recenseamento eleitoral, ou seja, convidou-se os cidadãos santomenses maiores de 18 anos para inscreverem, para que pudessem participar efetivamente nas eleições de Santo Tomé e Príncipe. Isso teve. Todos aqueles que registraram em 2021 puderam participar nas duas últimas eleições. Por um lado, estes dados foram bem. Foram. A iniciativa em publicar essas informações foi boa, por um lado, porque facilitou o acesso dos utilizadores a estes dados. Por outro lado, o mecanismo ou a forma como foi posta na internet foi, na minha opinião, não foi a mais acertada. Ou seja, ela facultou a todos aqueles que tivessem mínimo conhecimento a nível de programação, utilizando a técnica chamada raspagem web ou web scraping em inglês, todos aqueles com esse conhecimento facilmente poderiam adquirir todos estes dados. E eu, naquele ano, também tive cuidado e fiz esse processo e hoje tenho a informação de todos, informação e nome, número de cartão eleitor de todos os santomenses que se inscreveram no recenseamento eleitoral em 2021. Então, nós aqui vamos fazer análise dessas informações. É claro, eu, por questão de segurança e sensibilidade de dados e respeito, e inclusive respeitando a ética e todo o processo associado à manipulação de dados, eu não vou apresentar todas as informações, vou ocultar algumas informações, por exemplo, número de cartão de eleitor, nome completo de cada indivíduo, cada eleitor que aparecem aqui. Então elas estarão razoavelmente codificadas ou escondidas ou omitidas. Uh, de qualquer forma, essas informações, tanto o Instituto Nacional de Estatística de São Tomé pode confirmar, porque essas informações são fidedignas, que vamos ver aqui, ou inclusive a Comissão Nacional Eleitoral, que foi o responsável pela publicação dessas informações. Também, se fizerem análise, vão chegar exatamente ao mesmo resultado. Aqui, o propósito daqui não é apresentar opinião, é apresentar factos, é apresentar análise com base em dados. Então, aqui nós vamos. Nós aqui, dessas informações, podemos ver que em 2021 registraram no total 123 mil 168 eleitores. E com Pandas nós podemos ver algumas informações, é claro. Eu, através desse código, ocultei algumas informações. Então temos informações sobre quantidade de localidades que foram registradas, quantidade de número de mesa de votos registrada, região. Região aqui compreende todos os distritos de Santo Tomé e Príncipe, mas os países em que Santo Tomé estão localizados para efeito de eleitoral, nomeadamente Angola, Cabo Verde, Reino Unido, Portugal, França, Bélgica e por aí. Esta variável é o continente, que significa, sim, se o indivíduo está no continente, em que continente o indivíduo está. Aqui é uma variável criada para designar se o indivíduo faz parte ou é residente em diáspora ou não, é residente local ou não. Do modo geral, neste conjunto de dados que estamos a ler aqui nesta célula,
todas as variáveis que estão presentes nela têm este nome. Por exemplo, número do eleitor, nome do eleitor, vulgo do eleitor, localidade onde ela reside, circunscrição, que é a mesa de voto, região e assim por diante. Então, eu aqui filtrei algumas informações, por exemplo, o nome das pessoas. Filtrei aqui para não mostrar exatamente o nome de todas as pessoas, porque há que respeitar essas informações. Vamos executar essa célula. E então aqui podemos ver algumas informações de novo. Como já vimos nas técnicas, em algumas funções do Pandas, então temos a possibilidade de ver dado ou inclusive fazer algum tipo de filtragem e por aí. Também já vimos que através do Pandas podemos fazer uma análise estatística descritiva, análise descritiva. Neste caso, como os dados aparecem em formato de texto ou dados categóricos, nós, por exemplo, temos em relação à localidade, temos a localidade que aparece com maior frequência, é a localidade de bairro de Neves, bairro de Benga. Em relação à região que aparece com maior frequência é o distrito de Água Grande. Continente, naturalmente, é a África. E em termos de estatuto, se a pessoa é residente ou mora lá fora, no estrangeiro, temos que os residentes ganham, ou seja, não é da diáspora. Então, analisando a variável localidade, vamos ver que no total registrou-se durante o processo de recenseamento 554 localidades. Atenção, que localidades aqui não compreendem localidades que existem em Santo Tomé, mas acho que a Comissão Eleitoral classificou como localidade mesmo nos países estrangeiros, como Angola, Portugal, Reino Unido e por aí. Juntando isso tudo, dá 554. E se tivermos que ver, podemos ver, podemos fazer um ranking quais são as regiões que têm maior número de localidades. Podemos ver que Água Grande ganha, porque Água Grande no recenseamento registrou-se que Água Grande tinha 110 localidades, Mesos 101 e assim sucessivamente. Para você que tem pressa de ir, esteja aqui que vai perceber a vantagem disto e como é que os diversos movimentos políticos podem aproveitar disso e como é que você como eleitor ou como um crítico, sobretudo político, também pode utilizar isto para saber orientar, saber discutir e apresentar as suas opiniões. Em relação à região, foi registrada no total 15 regiões e elas são exatamente esta. Temos em Santo Tomé e Príncipe temos os distritos de Água Grande, Benzoche, Lubata, Lembá, Cantagal, Caué, mas a região autónoma do Príncipe, inclusive países classificou-se também como região, como Angola, Bélgica, Cabo Verde, França, Gabão, Guiné Equatorial, Portugal e Reino Unido. São os países que a Comissão considerou que existe um número significativo de São Tomense para que pudesse fazer o recenseamento eleitoral. E aqui nós temos estes números. Temos estes números. Para cada região, nós temos um número total de eleitores. Ou seja, convertendo esse número de eleitores pela a percentagem de total de eleitores que existem, nós vamos ver que Água Grande tem, pelo menos para as duas últimas eleições, Água Grande contribuiu na totalidade com 33% de potenciais votantes. E vemos que a Mesoche é o segundo maior distrito em termos eleitoral. Ao contrário do que eu lembro enquanto era miúdo, ao contrário do que parecia, sempre ouvi dizer que é Mesoche que decide a eleição em Santo Tomé e Príncipe. Na verdade, a grande verdade é que isso é mentira. O distrito que tem maior número de população e maior número de potencial eleitores é Água Grande. A princípio, ela e Mesoche podem decidir, sim.
Mas Mesoche, aquilo que se diz, que é Mesoche que decide, não, isso não corresponde à verdade. Até porque, como vemos, um, Água Grande tem 33% de eleitores, enquanto Mesoche só tem 21%. E depois, a partir daí, a percentagem cai drasticamente. Lobata aparece na terceira posição, Cantagalo, e vemos muito mais abaixo. Podemos apresentar essas informações de forma gráfica, como podemos ver. Água Grande aparece com esta barra, e Mesoste com esta barra, e o restante vai aparecendo, e temos Bélgica e França na cauda no final. Em relação à circunscrição ou mesa de voto, nós temos no total, ou melhor, este número não é fidedigno, é preciso proceder a alguma análise. Já vamos perceber exatamente. Ou melhor, na verdade vou eliminar esta célula. Sim. O que acontece é que, para nós contarmos números de mesa de voto, nós teríamos que ir para cada região e contar efetivamente quantidade de mesa de votos. E vamos ver que, outra vez mais, é Água Grande que tem maior quantidade, ou que apresentou maior quantidade de mesa de votos, seguido de Mesoche por razão clara, faz sentido. E depois Cantagal e assim sucessivamente. Em termos gráficos, podemos fazer essa comparação, ver número total de eleitores por cada região e ver número total de mesas de voto por cada região. Vamos ver algumas alterações aqui que, por um lado, apetece ou cria ou suscita ou força-nos a fazer algumas perguntas. Por outro lado, também pode ser justificada por questões geográficas, ou seja, a dimensão geográfica do território, ou do território em casa, ou da região em casa. Por exemplo, nós aqui temos Água Grande com uma percentagem significativa de eleitores em relação ao Mesoche, mas em termos de mesa de voto, vemos que Mesoche e Água Grande quase aparecem quase empatado em termos de mesa de voto. Isso justifica porque Água Grande, devido à sua dimensão muito pequenina em relação ao Mesoche, uma vez que, apesar de ter menor quantidade de pessoas, ela também, em termos de distribuição, em termos geográfico, faz sentido Mesoche ter mais mesa de voto, porque as pessoas estão mais distribuídas. Então, por essa razão, eu acredito que seja esse o motivo que levou a Comissão Eleitoral a ter uma decisão deste tipo. E mais análises podemos também fazer, por exemplo, podemos ver que Reino Unido, por exemplo, Reino Unido tem menos pessoas ou eleitores do que, por exemplo, Angola, mas em termos de mesa de voto é Reino Unido que aparece com maior quantidade de mesa de voto em relação a Angola. Como vemos, Angola aqui em termos de número de eleitores está por cima do Reino Unido, mas em termos de mesa de voto ela aparece por baixo do Reino Unido. Para quem quiser ter uma noção em termos geográficos, ou dos distritos de Santo Tomé e Príncipe, nós temos esse mapa. Aqui é Caué, aqui temos Cantagalo, Mesoche, Água Grande, essa região bem pequenina onde concentra 33% da nossa população eleitora. Temos Lobata nesta área, temos Lembá deste lado. Ou seja, vendo de outra forma, em termos eleitoral, aqui temos maior número de eleitores, depois Cantagal, creio que seja Lobata a seguir de Cantagal, Lembá e finalmente Caué. A região autónoma do Príncipe não sei em que posição aparece, mas ela está acima, à frente de Caué, ou seja, Caué que é este lado. E temos aqui, em relação à circunscrição, podemos ver, só para mostrar que essa informação é fidedigna, essa informação não é inventada. Nós, por exemplo, se formos dentro de Água Grande, formos à mesa
Mesa 8. Podemos ver que mesa 8 situa-se na localidade de Almerim. Podemos também consultar, por exemplo, mesa 15. Sabemos que no total a Água Grande tem 34 mesas, ou tinha, não sei se vai manter. Por exemplo, mesa 15 está associada à Rua Pascoal Amado, Rua 3 de Fevereiro e Rua Pascoal Amado. Basicamente essas duas ruas. Podemos mudar, em vez daqui, podemos ir a Lobata se quisermos. Lobata. É preciso. Lobata. Podemos ver aqui em Lobata temos essa mesa de voto. É uma mesa associada à zona ou vila Xangra, Vale dos Prazeres. Vamos lá para a mesa número 2, por exemplo. Por exemplo, aqui é Praia do Moro Peixe. Da mesma forma, podemos ir a Água Grande ou, por exemplo, Reino Unido. Vamos lá para Reino Unido. Mesa número 3 do Reino Unido. Podem ver, olha, é da região de Croydon, Lucian e por aí. Então, em relação a continentes, nós só temos apenas dois continentes, que é a África. Nesse conjunto de dados associado a recenseamento eleitoral, temos só São Tomé em dois continentes, que é a África e a Europa. Como podemos ver, na totalidade existe na Europa 9 mil eleitores, enquanto em toda a África, incluindo Angola e Cabo Verde, mais São Tomé, temos 113 mil e mais qualquer coisa. Em relação ao continente, na Europa, nós podemos ver todos os países europeus que estão associados aos eleitores. Podemos ver Bélgica, Reino Unido, mas outros estão escondidos aqui. Esta variável é curiosa, sobretudo, porque é da diáspora que vem a maior parte da vibração na rede social. E é bom para você que faz parte da diáspora ter atenção a isso, porque aqui apresentam uma informação, na minha opinião, na minha perspectiva, um tanto quanto curiosa. Nós aqui, diáspora, nós aqui, que informação ou como é que podemos analisar essa informação? Primeiro vamos ver quem são de todo do universo da população que inscreveu no caderno eleitoral. Vemos que a volta de 108 mil são população residente, são aquelas pessoas que moram em São Tomé ou moravam em São Tomé naquela altura. E vemos também que 14 mil, mais ou menos, são aqueles que estavam fora de São Tomé e Príncipe. E para nós entendermos melhor a dinâmica ou o que essa informação pode nos dar de facto, nós podemos converter isso para percentagem. Como nós sabemos, qualquer dimensão, qualquer proporção, nós ao convertermos para percentagem conseguimos exatamente perceber qual é a gravidade de uma situação ou de uma realidade. Nós aqui com nossa situação de população inscrita num caderno eleitoral, população diáspora ou população local residente em São Tomé e Príncipe, podemos ver que 88% da população que registraram para votar, 88% são pessoas que moram em São Tomé e Príncipe, enquanto apenas basicamente 12% são aqueles que estão fora. Isto, por outro lado, qual é a implicância disso do ponto de vista político, do ponto de vista de investimento e de realização de campanha? Isto pode, de uma certa forma, é claro, 11% é um número não propriamente desprezível, mas dependendo da estratégia de campanha, pode ser sim desprezível. Por exemplo, um partido que tinha uma máquina eleitora bem sonante, bem feita e isso, pode literalmente desprezar toda a diáspora, concentrando única e exclusivamente em São Tomé, em São Tomé e Príncipe.
visto que a diáspora, é claro, essa quantia refere-se àqueles que simplesmente resistaram e naturalmente nós sabemos que tendencialmente as pessoas, sobretudo os da diáspora, também tendem no dia da eleição, tendem a desprezar ou tendem a aderir em menos massa ou com menos veemência em relação aos locais. Ou seja, na estratégia de investimento a nível eleitoral ou no processo de campanha, a diáspora, todos aqueles que fazem parte da diáspora, que desejam opinar isso, devem ter atenção a este número, porque este número pode influenciar negativamente a todos os elementos que fazem parte da diáspora. Porque 11%, bem, dependendo de estratégia política do, de- do grupo, dos grupos ou agente político, pode, pode haver o caso que haja um literal, uma literal, literal desprezo da diáspora. Contudo, desprezo da ação direta da diáspora, mas focando ou detectando literalmente os pivôs ou elementos que são os considerados influencers, e aí sim trabalhar com este e não propriamente com a generalidade como nós vimos no processo eleitoral. Ou seja, dito isso de outra forma, seria basicamente um tanto quanto a técnica que se diz o Donald Trump utilizando ou aproveitando da empresa Cambridge Analytica para manipular na rede social certos processos ou certas influências e assim ganhar terreno num processo eleitoral. É claro, um dia, quem sabe, podemos ver essa questão e avaliar como é que essa Cambridge Analytica, como é que eles procederam esses processos e entendermos como é que toda aquela dinâmica foi realizada. Bem, esquecendo um tanto quanto a questão política, agora podemos aproveitar deste dado para fazermos algumas brincadeiras e descobrirmos algumas realidades em relação a São Tomé e Príncipe. E de um modo geral, para você que é santomense, certamente já ouviu certos nomes como sendo referência ou como sendo nomes populares ou nomes comuns em Santo Tomé e Príncipe. Mas, já que temos acesso a dados, por que não fazer uma análise ou uma pequena brincadeira, uma coisa sumária e descobrir quais são os nomes ou quais são as famílias ou quais são os apelidos que fazem parte, que estão na lista dos apelidos mais comuns dentro da realidade santomense. Provavelmente, quando se diz nomes populares, nós, é claro, os apelidos como Costa, Trovoada, bem, entre outros, entre outros, são os nomes que saltam à vista e chamam a atenção e basicamente acaba por ser considerado os nomes mais comuns. Atenção, há diferença entre popular e comum. Comum são aqueles nomes que eu, chegando a uma região, encontro várias pessoas com esse nome. E popular são aquelas, nome como Cristiano Ronaldo. Bem, Cristiano Ronaldo é um nome popular, toda a gente sabe quem é. Mas não é propriamente um nome comum, porque não existe muito Cristiano Ronaldo por aí. Mas já Mário, existe vários Mário. Em São Tomé, por exemplo, Chum é um nome popular, é um nome muito comum. Ou seja, então vamos ver quais são os nomes comuns em São Tomé e Príncipe. Para isso, nós vamos pegar na variável dos nomes, que tem nome de toda a gente que inscreveu no caderno eleitoral. Através dessa variável, eu vou capturar todos esses nomes. Bem, eu vou saltar, porque como existem alguns, por exemplo, temos essa Nair dos Campos, temos esses aqui, bem, melhor é esconder isso um pouco, porque o propósito não é mostrar o nome completo das pessoas, mas
O propósito aqui é capturar ou melhor, nessa análise nós aqui vamos ver primeiro o primeiro nome típico de Santo Tomé maior de 18 anos, de acordo com esse conjunto de dados. Nós aqui, ao procedermos a análise, conseguimos detectar aqui, por exemplo, o nome Maria é aquele nome que é mais popular em Santo Tomé e Príncipe, a seguir do Manuel e finalmente José, Carlos, Ana e, por exemplo, o nome Zuleide já não é assim tão popular, aparece lá na lista já no final. Ou se, por acaso não verifiquei quantas Zuleide existem, mas deve ser única. Como esse Admiton, deve ser também Adinásia, Adneia, deve ser os nomes unitários ou únicos. Finalmente, nós aqui temos os apelidos. Por exemplo, temos vários apelidos que apareceram aqui, é claro. No total, começa aqui do 0 e vai até 123 mil. E o último apelido nessa lista é Bexiga. Nós aqui podemos ver 5 dos apelidos mais populares em Santo Tomé e Príncipe. 5 não, 20. Temos aqui 20. De 20 mais popular, o apelido mais popular em Santo Tomé e Príncipe, podemos ver que é o Santos, que aparece no caderno eleitoral. Bem, pelo menos nessa análise, eu considero simplesmente o último nome. Então, o último nome que aparece mais vezes no caderno eleitoral é o apelido Santos. Depois Costa, Netos, Santo. Há diferença entre Santos e Santo. Fernandes, Ramos, Lima, Souza e assim por diante. Convertendo esse valor em percentagem, nós temos a percentagem. O Santos representa 3%, a volta de 3% do apelido no caderno eleitoral. Podemos eventualmente fazer uma brincadeira com estes nomes, aproveitando isto e aproveitando algumas técnicas de representação de dados, por exemplo, vinda de tratamento NLP, Natural Language Processing, ou bem, são técnicas mais avançadas, sobretudo que vêm de alguns procedimentos associados à inteligência artificial. Então nós veremos não veremos elas em si, mas vamos ver aqui como é que podemos aproveitar algumas técnicas de apresentação de dados usadas lá aqui nesta análise. Como podemos ver, apresentando essa nuvem de letras ou de palavras, nós temos aqui, por exemplo, o nome santo bem destacado, Costa bem destacado, Neto e assim. Utilizando isto como mapa de Santo Tomé e Príncipe, nós temos aqui o nosso lindo mapa, é claro, o mapa das nossas ilhas. Então temos, se tivermos que ler, é claro, destaca ou salta-nos à vista o nome Santo, o nome Costa, o nome Neto. Porquê? Porque já vimos aqui que são estes nomes que aparecem no topo da lista. Santos, Costa, Neto, Santos, Fernandes, Ramos. E aqui nós temos estes nomes no nosso lindo mapa. E finalmente, nós, como gostamos de fazer análise de vez em quando um pouco mais especializada, um pouco mais detalhada, então vamos detalhar essa análise, vendo os nomes para diferentes distritos, de acordo com este dado que está no caderno eleitoral de Santo Tomé e Príncipe. Então, nós aqui temos, por exemplo, para o distrito de Cantagalo, nós temos estes nomes, estes apelidos que aparecem. Por exemplo, temos o apelido Santos, Costa, Cruz, Souza, Ramos. Temos Lima bem pequenino, ou seja, Lima não é muito popular aqui. Pereira, relativamente popular.
Dias, olha, Dias, por acaso é um apelido que não vi, mas acabo por ver. Cauê, temos Albino, muito pequenino aqui, ou seja, não é popular. Temos Santo de novo, Santo pelo visto é popular. Em Cauê, Souza é popular. Olha, em Cauê, meu apelido é popular, Soares. Já agora, todos Soares, se calhar, vêm daí de Cauê. Olha, nossa Angola. Então, sim. Bem, pelo menos o mais popular no distrito de Cauê é Santos, mas é claro, Soares tem que estar aí. Soares, nesse caso, Soares, os Soares vêm daí. Outra vez, Soares também, é claro. Vejo Santo Neves, olha, é curioso. Lembra tem a cidade de Neves e o nome Neves também aparece como nome popular no distrito de Cauê. E naturalmente Soares também. Há que realçar e lembrar deste nome, Soares. Luís Soares. Então, Lobata, nós temos outra vez Santo. Como já vimos, Santo é um nome popular em Santo Tomé e Príncipe. Santo e Santos. E temos Netos, Costa, temos aqui um Carvalho. Vamos lá ver na região de Mesoche, Trindade e por aí. Curiosamente, temos Silva, temos Carvalho. Olha, entre Mesoche temos, aparece alguns nomes, alguns apelidos de Trindade, Costa. Pelo visto, Costa é popular. Costa aparece em quase todos os distritos. Mas vamos lá ver em Santo Bem Príncipe se Costa aparece. Ah, sim, aparece. Aqui está, bem gigante. Basicamente, os nomes mais populares é Neto, Santo, Costa. São os nomes mais populares, ou mais comum, digamos assim. Na Ilha de Príncipe, vamos lá ver. Temos Lopes, é curioso. Temos Lopes, por acaso não sabia que São Bento tinha Lopes. Oh, sim, ok. Olha, Mendes. Olha, MDS está contente. Sim. Então, vamos lá ver. Em Água Grande, infelizmente, a qualidade de imagem associada à Água Grande a imagem está um pouco desfocada porque havia necessidade antes de proceder a algum tratamento de imagem antes de utilizar Água Grande. Eu procurei conservar a proporção, como nós podemos ver. No mapa de Santo Tomé e Príncipe, nós temos, ou seja, neste mapa aqui, onde é que está o mapa de Santo Tomé e Príncipe? Bem, mas no mapa de Santo Tomé e Príncipe, se formos ver os diferentes distritos no nosso mapa, vamos ver que Água Grande é o distrito de menor dimensão. E por essa forma, se eu aqui procurei conservar a dimensão dos diferentes distritos, tanto é que criei um códigozinho para manter essa, através deste códigozinho, eu consegui conservar a proporção das dimensões, para que as dimensões de cada distrito não. Um distrito que se é 5 vezes menor do que o outro, independentemente do tamanho da imagem, ia manter essa proporção de 5 vezes menor na mesma. Fazendo isso com a Água Grande ia aparecer aqui muitíssimo pequena, então há necessidade de ampliar um pouco a Água Grande, tanto é que a dimensão da Água Grande aqui aparece 5x5. E ao fazer isso, eu amplio a Água Grande e a Água Grande sai um pouco desfocada. Podemos fazer outras análises utilizando o nome. Desta vez, podemos utilizar as duas últimas palavras dos nomes dos santomenses, inscrito no caderno eleitoral. Se fizermos isso, por exemplo, podemos ver Vaz Campo, Ramos Afonso, do Nascimento, dos Santos, Graça Daio. Então, se formos contabilizar isso, nós vamos ver que a combinação dos últimos nomes do tipo dos Santos é aquele que ganha, é aquele que é mais comum em Santo Tomé e Príncipe. Depois vem da Costa, vem dos Ramos, de Souza, das Neves, Espírito Santo, da Silva, da Cruz, ou seja, é combinação com dos, de, da, são os mais populares. Por exemplo, temos aqui do Nascimento, de Souza Pontes, de Seita, Conceição, do Sacramento, de Barros, ou seja, tendencialmente de ou da ou dos ou do qualquer coisa. Podemos também aumentar
a quantidade das últimas palavras dos nomes dos santomenses escritos no caderno eleitoral. Por exemplo, se fizermos com 3, como aparece aqui, Andresa Vaz Campo dos Ramos Afonso. Se formos contabilizar quantas vezes esse nome desta forma aparece, ou deste, ou este, e assim sucessivamente, podemos ver que do Espírito Santo, ou seja, com três palavras, uma palavra, duas, três. Com 3 palavras, do Espírito Santo é aquela que ganha. E voltamos a ver. Pires dos Santos, de Souza Ponte, diz é santo. Ou seja, eu acredito que essa e essa sejam o mesmo, esse grupo e esse grupo sejam o mesmo. Pires dos Santos, acredito que este e este também sejam o mesmo. Aqui está, já agora eu realço a importância de, antes de fazer alguma análise de dados, fazer primeiramente a limpeza de dados. Porque que no processo de análise de dados, ou mesmo na criação de machine learning, fala-se muito do processo de limpeza de dados, ou da garantia da estabilidade da qualidade da data quality, ou da qualidade de dados. É importante fazer esse processo, por quê? Porque, como podemos ver, esse P, Espírito Santo, ou do Espírito Santo, este nome e este nome são exatamente iguais. O problema é que a Comissão Eleitoral, quando instruiu os agentes antes de ir a terreno, deu-lhes liberdade para simplificar ou escrever o nome completo, como aparece no BI. É um processo que, já agora, talvez no futuro, a Comissão Eleitoral ou qualquer grupo que vier a assumir isso e quiser facilitar no processo de análise, no processamento de dados e compreender toda a realidade associada e provavelmente poupar algum dinheiro, porque neste caso, é claro, não vai ter custo, mas se tivermos a falar, numa análise muito mais complexa isso, aí vai ter custo. Por quê? Porque terá que ter alguém específico para depois fazer essa correção. Ou seja, o que é que aconteceu? O agente que trabalhou aqui, que se responsabilizou a digitar ou a introduzir essa informação, foi um pouco mais paciencioso do que este agente. Este agente preferiu utilizar utilizar a simplificação do nome, porque ele e todos nós sabemos que do ponto Santos é exatamente igual a esse. Mas isso é na nossa concepção, nós conseguimos entender. Mas no processo de análise de dados, o computador vai assumir isto diferente disto. Então, antes de fazer qualquer análise, é preciso chegar aqui e corrigir isso. Da mesma forma como P. dos Santos. Eu acredito que seja também Pires dos Santos, tal como aqui está. Ou seja, se corrigirmos isso, vamos ver que este valor é 265 vai se somar a 587. Da mesma forma como 465 vai se somar a 1375. E podemos voltar a continuar. Podemos ver outra situação que é igual. Por exemplo, aqui está do ESP Santo, que também é outra vez do Espírito Santo, do Santo, que é do Espírito Santo outra vez. E outra vez mais temos também outra forma de escrita. Não sei se aqui e aqui são diferentes, porque podemos ver a única diferença entre aqui e aqui está no I com acento. Ou seja, no processo, isto, bem, estamos aqui, parece que não tem problema nenhum, mas dependendo de análise, ela pode trazer muitos problemas e inclusive custos avultados para a organização que é responsável pela gestão disto tudo. E mais pormenores podemos ver se quisermos. Essa análise era só para mostrar o potencial que Panda tem para conduzir análise. E para você que acompanha o canal Pantufo Dados, provavelmente já viu a série de vídeos associada a Panda, Matplotlib, NumPy, entre outros. Então,
Se você, porventura, chegou a dar uma vista no Pandas, vai ver que com Pandas tem muita facilidade, permite-nos fazer diversas análises e podermos finalmente entender o que se passa em relação a uma determinada realidade, como podemos extrair informações valiosas para que possamos tomar decisões de forma acertada e confiante e segura. Obrigado pela assistência, espero encontrar consigo muito brevemente.